Salve nação! E a polêmica no contrato do Depay. Vazou o contrato criminoso de Depay no Corinthians, que tá sem dinheiro algum para pagar o salário do atacante. E aquela história de que o contrato do patrocinador bancaria o contrato do Memphis Depay é pura falácia. Aquilo ali não cobre nem metade do salário. Com essa história da meia-verdade, da letra pequena do contrato, que não é de graça. Bora lá então começar a ver toda essa polêmica após vazar o contrato de Depay e o Corinthians ficar sem dinheiro nenhum para pagar o holandês, que pode até romper seu contrato com o clube. Se liga aí, ó. Ele teve acesso a 5 contratos relacionados à contratação do holandês Memphis Depay e esses contratos mostram que o Corinthians pode ter que pagar um valor muito maior do que foi estipulado inicialmente, né? O contrato dele é até o fim de 2026, o Corinthians teria que desembolsar 82 milhões de reais, dos quais 57 seriam pagos pelo principal patrocinador, mas tem uma série de gatilhos e de metas de produtividade que, se o Memphis Depay conseguir atingir, esses valores podem chegar a 120 milhões de reais e esse aumento seria arcado pelo Corinthians. E também os contratos mostram uma série de regalias que o Corinthians colocou ali no contrato para trazer o holandês. O que chamou a atenção foi essa história do Depay, né, cara? Que negócio, hein? Meu Deus. Pois é, aí eu me pergunto, se o cara te dá o retorno dentro de campo, e o Depay deu, né? Ah, mas tem uns retornos que são caros, hein? Eu não concordo com essa tese, não. É, muito caro. Não concordo porque, assim, é claro que eu já falei várias vezes aqui, ele é, para mim, em forma, talvez seja um dos caras com maior capacidade de fazer a diferença num jogo no futebol brasileiro, pela qualidade técnica que ele tem. Para mim, isso é inquestionável. Agora, por mais que seja difícil você precificar isso e ter ideia do quanto um clube pode fazer de sacrifício para chegar nesse nível, eu tenho certeza absoluta que o Corinthians não tem condições hoje de fazer isso. E aquela história de que o contrato do patrocinador bancaria o contrato do Memphis Depay é pura falácia. Está mais do que comprovado na matéria do Rodrigo Capello, aliás, excelente apuração. Excelente apuração. De que aquilo ali não cobre nem metade do salário. E aí a gente vai olhar, por exemplo, uma cláusula que, entre as muitas que me chamam a atenção negativamente, a principal se ele recebe uma proposta do futebol europeu mínimo, né, o valor mínimo de 10 milhões de euros, que é um dinheiro de troco para clube europeu para contratar atacante, metade desse valor vai diretamente para o Memphis Depay. Cara, isso para mim é uma coisa absurda. É uma cláusula que parece até uma brincadeira. Sabe o que acontece? Mas quem fez também não defendo, não. É que na cabeça do dirigente isso é uma gota num oceano de dívidas, né? Então, mas o que mais me chama a atenção não é isso. É um afluente que chega no oceano de dívidas. Bem forte, bem volumoso. Bem volumoso. Mas o que mais me chama a atenção, cara, é a facilidade que os dirigentes têm de tentar manipular a opinião pública, né? De contar uma história que depois a gente vai ver em contrato não é aquela. É completamente diferente daquilo que venderam. É que o futebol, especialmente no Brasil, ele mistura muito duas coisas que não deveriam se misturar. Uma é resultado, a outra gestão, responsabilidade, fazer as coisas direito. Basicamente, no Brasil, a quem ganha se dá o direito de fazer tudo e a quem não ganha não pode fazer nada. No meio de um processo que ele estava sendo fritado, um processo de impeachment que estava para ser aberto, que ainda existe a possibilidade, com o Corinthians correndo seríssimo risco de rebaixamento, não tenha dúvida que o pensamento dele era o seguinte: se o Corinthians for rebaixado, eu não viro o ano presidente. Vão acelerar esse processo, independentemente do processo ser justo ou não, vão acelerar esse processo e eu vou cair. Se eu consigo salvar o Corinthians com a contratação que eu fizer de um grande jogador midiático que vai encher estádio, que os torcedores vão enlouquecer, vão imitar, vão comprar faixinha, vão fazer assim, eu vou ganhar um tempo de respiro. Uma coisa não deveria estar ligada à outra, mas está. Então o dirigente primeiro se salva, porque daqui a 2 ou 3 anos, quando o clube tiver que se salvar, ele não está mais lá. E aí é difícil salvar o clube nesse tipo de circunstância. Então, e muita gente nem vai lembrar quem começou a... Se a gente olhar para o campo, o Corinthians talvez tenha sido um dos clubes que fez mais coisa errada em 2024 e o clube que talvez tenha feito 2 das melhores 5 contratações do futebol brasileiro. Garro e Memphis Depay jogarem juntos no Corinthians, da forma como jogaram, o Memphis a gente já sabia, o Garro existia muito mais dúvida. Um negócio extraordinário. Seria um luxo para quem tem dinheiro, né? Imagine para o Corinthians. Não dá nem para elogiar tudo e nem para criticar tudo. É perigoso esse negócio, muito perigoso.
Mas a polêmica não parou por aí não. O Corinthians está sem grana nenhuma para pagar os salários do Depay, ainda mais com o holandês atingindo as metas que o salário vai triplicar. Se liga aí, ó. Gente, um assunto que chamou a atenção aqui e eu já apanhei demais. Meia verdade da letra pequena do contrato, que não é de graça, que tem um custo, mas o custo pelo benefício hoje se provou extremamente positivo. Mas não tem almoço de graça. Dá uma olhada, hoje foi divulgado na imprensa detalhes do contrato do Depay. E a gente vê aí, eu até acho muito chato esse negócio de valores e tal, porque é uma coisa muito pessoal, mas enfim, são duas telas. A gente começa falando do salário, direitos de imagem, vai somando aí luvas, participação em 70% dos jogos, é a tal da premiação que vem na letra do contrato, que a gente não conhece, e vazou agora o contrato. Se ele chegar a 30 gols / assistências, tem mais uma premiação igual à participação em 70% dos jogos. A gente vira a tela, porque não para por aí. Mais uma participação em 70, já nós mostramos 25, agora para a nova temporada, mais 6 milhões e 300, mesma coisa se repetiu do ano passado, 25, 26, esse dinheiro não entrou, porque ele não alcançou essa meta de 30 jogos no ano passado, nem dos gols e assistências marcadas. Se ganhar um título, tem mais uma premiação. Se entrar na seleção do Brasileirão, tem mais uma grana aí. Total de 116. O valor do contrato sem as metas, ele é de 81 milhões 910 374. E a informação que veio, que está faltando aqui na tela, a participação que é do Corinthians. O Corinthians, a patrocinadora, arca com 56 milhões para a contratação do Depay. Você tira de 85, nós estamos falando aí em 35 milhões de reais, 25 milhões de reais, né? 26 milhões de reais, fora as metas. Então não é de graça, mas o custo-benefício ficou barato pelo que ele entregou. O que é que tem que ficar claro? Não era o patrocinador que estava bancando de graça a chegada de um jogador como o Depay. É o que eu vinha falando. E todo mundo estava me batendo porque achava que, não, você não sabe ler, você é burro. É o patrocinador, não. É uma parte. E volto a dizer, foi um ótimo investimento do Corinthians pelo rendimento feito, pelo rendimento entregue, como terminou o ano. E esse cara foi fundamental o ano passado e tudo indica que esse ano ele também vai ser fundamental desde a chegada dele no Corinthians. Mas é isso que eu gostaria, vinha falando há muito tempo e as pessoas não entendiam, achar aquela bendita história de você ser antes, você está contra. Não, a gente está aqui para trazer o fato. E o fato é esse que foi divulgado hoje. Não deixa de ser um grande investimento, mas trouxe o seu resultado com o aporte da patrocinadora. É que a gente trazia essa informação e as pessoas achavam que você estava falando uma coisa que não existia. E os números aí, isso que hoje está em todas as mídias, está em todos os sites, está aí a informação que é verdadeira. E nessa conta ainda não entrou imposto de renda. E aí, nação, como um time sem dinheiro, endividado até o pescoço, faz um negócio desses, hein? Bora botar fogo nessa discussão. Eu quero muito saber da tua opinião através dos comentários. Tem muita gente falando que tinha que ter feito isso mesmo, senão o Corinthians ia ter caído. O Memphis, ele foi, acho que crucial, né, pro Corinthians não ter caído pra Série B. Mas não foi só ele, né? O Yuri Alberto jogou bola, também jogou muita bola, um dos principais jogadores, o Garro, que foi muito mais barato, o salário é muito mais barato também. Muito legal você trazer um jogador como o Depay, holandês, se adaptou ao Brasil, cara que não veio para roubar, para pegar dinheiro de clube, sim para jogar, mas pô, eles não têm dinheiro para contratar. Essa é a grande realidade. Não adianta o corintiano ficar bravo, ficar xingando aqui nos comentários, porque o Corinthians não tem essa grana. O time deve mais de R$1 bilhão, tá quase chegando em 2, se a gente for colocar a dívida do montante do estádio. É um absurdo o Corinthians ter que arcar com essa dívida. 3 milhões já era muito. Agora, com o holandês cumprindo as metas contratuais, esse valor vai subir ainda mais e o Corinthians está no fundo do poço. Quem ia pagar esse salário? Que a patrocinadora não pode divulgar mais a sua marca. Pelo governo federal, está impedida de fazer qualquer tipo de publicidade. Olha o rolo que o Corinthians se meteu. E vocês, o que acham? Quero muito saber da tua opinião através dos comentários. Mas antes de você deixar a sua opinião, eu vou pedir uma força para vocês. Inscreva-se no nosso canal. Tem muita gente que passa por aqui, consome o conteúdo do vídeo, gosta do canal e esquece do principal. Tem que se inscrever. Assim, a gente continua produzindo mais conteúdos como esse. Ah, não esquece de deixar bastante like no vídeo também, hein? Valeu, até a próxima!